Então, tecnicamente, a isso nós chamamos, quando não ocorre, né, como eu estava dizendo no vídeo anterior, quando não ocorre uma interrupção abrupta e involuntária, né, no sentido de que um acidente ou uma doença grave que interrompe o ciclo natural da vida, então, quando o processo ele é a consequência da própria evolução contínua da coexistência do carbono na combinação de um corpo, ou seja, quando a morte é natural, né, chamamos isso de morte natural. Então, essa implosão da capacidade da combinação de carbono na forma do corpo ocorre, isso é aquilo que nós chamamos tecnicamente de morte, ou seja, a incapacidade da coesão dessas moléculas de coexistência com a água, e o que provoca a velhice, a desgaste dessas moléculas e da preservação delas. Inclusive, quando você tem o carbono no estado, é, no estado ausente da água, ele se preserva por mais tempo, né? Então a água ela tem essa função de corroer ou de ser corrosiva para essa combinação de carbono na forma do corpo humano, o que provoca a velhice, como consequência a morte. Bom, então com isso o quadro é que nós temos aí um ambiente que ele é hostil, ele é frio, escuro, extremamente escuro, e ao mesmo tempo ele é assim cheio da experiência, que é a experiência típica da morte. Então ele tem a morte, né? Então seria um ambiente assim bastante desfavorável do ponto de vista do conforto e da segurança emocional, e finalmente existe aí o princípio que é a morte, né? Bom, agora nesse quadro, observando, já que nós estamos, lembrando que nós estamos observando tudo isso como quem está de fora, até mesmo para facilitar, assim, para ser mais confortável psicologicamente para análise, porque quando nós trazemos esses dados para a realidade de que nós estamos de fato dentro do universo, então nós estamos experimentando todas essas consequências. Isso se torna tão doloroso pensar dessa forma, do ponto de vista até mesmo teológico, do ponto de vista metafísico, para alguém que está assimilando a concepção de Deus, ou coexistindo com a ideia de Deus, que fica parecendo realmente que a criação do mundo material é basicamente uma armadilha, não é? E é um cativeiro, né? Ele tem as características de um cativeiro. Você tem aí um ambiente em que você não pode fugir, não tem como escapar, não é? Ao mesmo tempo ele é frio, ele é hostil, ele é agressivo, desconfortável, escuro, e ao mesmo tempo você vai morrer ali, não é? Quer dizer, basicamente é um cativeiro, né? Alguém que te sequestra e te coloca num local assim e deixa você ali mais ou menos com as condições que existem ali disponíveis para você sobreviver, e aí você acaba morrendo, né? Porque é o destino final de todos os que habitam o planeta Terra, e quem sabe até aí no universo como um todo. O destino final é realmente a morte. Então eu fico assim imaginando que tipo de ser seria capaz de criar, né, um ambiente assim, com essas características. Se for, né, então o ponto é, por que Deus, sendo esse ser divino, cheio de sentimentos afetivos, amorosos e maternais, criaria um local assim, né, um universo? Apesar de ser lindo, apesar de ser um choque de grandeza, apesar de ser impactante do ponto de vista artístico, do ponto de vista da engenharia, da mecânica, da arquitetura, da complexidade matemática, apesar de ser assim um espanto chocante o universo do ponto de vista criativo,
vamos dizer assim, estético, ainda assim isso não elimina o fato de ele ser também chocante do ponto de vista de ser agressivo para quem está convivendo nele. Então, a conclusão é que nós chegamos é que que tipo de ser, ou havendo um ser com uma inteligência criativa capaz de fazer uma coisa tão fantástica como o universo, então que tipo de ser seria capaz de fazê-lo, considerando-se que esse ser seria Deus e ao mesmo tempo esse ser seria aí um ser inteligente e amoroso, assim, com a sua criação, as suas criaturas, as suas entidades viventes. Para pôr a sua entidade vivente, a sua criatura, a sua criação, a sua expansão num ambiente assim, me parece, a princípio, que nós não conseguimos conciliar a ideia de um ser inteligente e bondoso com o universo como ele se apresenta para nós, né, diante de nós, num ambiente desfavorável como esse. Eu, por exemplo, não é? Vamos dar um exemplo, supomos que eu fosse, como pai, por exemplo, né? Eu não colocaria meus filhos numa situação de desconforto. Por exemplo, eu não os levaria para uma floresta e os deixaria ali na floresta para que eles aprendessem a sobreviver e as chances de eles morrerem fosse muito alta, né? Eu não me sentiria, e voltasse para minha casa para assistir o meu programa preferido, ou até mesmo ficasse à distância assistindo um tipo de um reality show, como eles se viram para sobreviver diante de tantas circunstâncias adversas como animais, buracos, enfim, plantas venenosas. Isso não é compatível com a ideia de um pai amoroso e inteligente, claro. Inclusive um pai que fizesse isso com seus filhos, levasse os filhos para uma floresta e os deixassem lá para que eles aprendessem a sobreviver ou até mesmo, sei lá, evoluir de alguma forma, um pai que fizesse isso poderia ser, inclusive, denunciado, né, na polícia por abuso e até deveria ser tratado numa clínica, uma clínica psiquiátrica mesmo. Então, quando nós perguntamos às pessoas qual é o motivo pelo qual Deus teria criado o mundo material, normalmente as respostas que nós obtemos é que Ele criou para que nós pudéssemos evoluir. E aí nos colocou aqui dentro desse mundo material para que nós pudéssemos evoluir e crescer e aprender a sermos solidários uns com os outros, compassivos uns com os outros e aprendermos a despertar, não é, a nossa evolução máxima, que é a autoconsciência de que nós somos unos com o Supremo e que, portanto, devemos voltar ao Supremo. Ora, de um modo geral, é isso que nós temos como ideia, não é, do sentido do mundo material. Sem assim, falar muito, sem entrar muito em muitos detalhes, também existe, na verdade são três correntes que explicariam, né, ou tentariam explicar a justificativa para a criação do mundo material. Apesar de que nenhuma delas soluciona a equação de uma maneira satisfatória. Mas, rapidamente, só para ter uma ideia de como é cada uma, possíveis, né? As possíveis, que possivelmente você deve estar aí, já deve ter conjecturado a esse respeito, já ouviu falar sobre. Uma delas, a mais comum no mundo, né? Principalmente no mundo que é colonizado aí pelos cristãos, é a ideia da felonia, da teoria felônica. A teoria felônica diz respeito a um grupo de almas que, insatisfeitos com Deus, no reino de Deus, e por inveja a ele, pelo fato de ele ser um ser mais privilegiado, etc., ou por ter tomado alguma decisão que teria desagradado aí um grupo de pessoas, esse grupo de almas teria então ficado descontentes, não é, com a administração aí desse ser perfeito, e aí esse ser perfeito, por uma questão de estar aí um pouco aborrecido por eles, devido à inveja,
que eles estavam sentindo do próprio Deus, e por não haver espaço para muita, digamos aí, democracia política, ou por não haver espaço no ambiente para todos que tivessem esse tipo de ideia, então foi criado o mundo material para colocar ali os chamados criminosos morais, né, os invejosos. E aí esses seríamos nós. Seríamos os criminosos morais fundamentais, os invejosos fundamentais, e essa inveja teria sido a causa da criação do mundo material. Então Deus teria criado o mundo material para colocar ali as almas invejosas, para que elas aprendessem a duras penas a não mais invejar a Deus. Essa é uma das explicações, né, que as pessoas dão para justificar o princípio da criação. Lá a gente vai falar sobre as contradições de cada uma delas. Tá? Agora eu só vou dar uma passada assim rapidamente. E então seriam os rebeldes, né? Os rebeldes, teria havido uma rebelião no reino de Deus, e aí teria sido criado aí o mundo material para abrigar os invejosos. E esses invejosos seriam as almas que estão aqui labutando para superar essa degradação moral. Ok? Bom, a outra justificativa que se apresenta para explicar a criação é que justamente a ideia de que Deus estaria então talvez aí planejando uma coisa, um povoamento, planejando alguma coisa diferente, como um artista que cria, né? E teria criado então um ser humano, né? E aí teria soprado aí o sopro divino, colocado aí o espírito no ser humano, e o ser humano então teria sido colocado dentro desse mundo material para viver feliz para sempre num jardim chamado Éden. Mas aí teria colocado ali a história da maçã, da Adão e Eva, e nós já conhecemos um pouco das contradições dessas explicações, mas a gente vai falar gradualmente sobre ela, detalhadamente, no decorrer desses próximos vídeos. Então, essa é a mais conhecida aí, a partir dos livros de revelação como a Bíblia, que justifica a criação de Deus como um ato aleatório, mas por um princípio bondoso de querer criar uma coisa bela, porém que no final das contas não deu certo, e aí todas as consequências que nós já temos, né? Bom, a terceira variante da explicação da criação de Deus, do mundo material, é que justamente esse ser amorfo, independente e ao mesmo tempo sem forma, teria então desejado experimentar coisas que ele não poderia experimentar na condição de ser Deus, e aí ele teria então se expandido em infinitas formas para experimentar essa realidade através das suas pequenas fragmentações, que seríamos nós, e por isso o mundo material foi necessário para que essa terapia pudesse se dar, essa terapia pudesse ser levada a cabo, e portanto o mundo material seria uma terapia que supostamente esse ser, essa fonte, esse Deus, teria aplicado sobre si mesmo para poder experimentar as consequências de viver de uma forma que ele não poderia, sendo o uno absoluto. Então, aí a fragmentação do Supremo, né? Como alguns querem propor. E, finalmente, a explicação de que tudo isso, o mundo material foi criado para que o ser evoluísse a partir da ignorância, do nada, né? A teoria da mônada impotente, né? E cujo desenvolvimento levaria essa mônada ao ponto máximo da evolução, que seria o retorno à luz, o retorno a Deus como sendo a casa do Pai. São aí essas explicações que se dá para justificar a criação do mundo material. Qualquer uma delas que nós utilizarmos fica insatisfatória para explicar ao mesmo tempo um ser que seja bondoso e inteligente, tá? Então, e daí surgem as contradições em termos de porque um ser bondoso e inteligente criaria um universo completamente irregular,
e desconfortável e colocaria ali as suas criaturas. Então vamos falar gradualmente detalhadamente sobre cada uma delas, para ver qual delas seria mais apropriado para explicarmos a criação e por que esse ser nos teria colocado dentro dessa criação e se é válido esse tipo de pensamento, tá bom? Eu vou interromper aqui e vamos abrir um novo vídeo, e com isso a gente vai dar sequência nessa parte final da primeira etapa da interpretação do seu mapa, que seria as considerações metafísicas para o mapa, tá bom? Muito bem, namastê, até a próxima gravação.